Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo a gravação aqui dessa live. Essa live está acontecendo agora, nesse momento, no Instagram, mas daqui a pouco ela vai também para o YouTube. Então, se você está me vendo pelo YouTube, aproveita e já se inscreve aqui no canal, clica no sininho, tá? Para ativar as notificações. E aproveita e compartilha com todo mundo também, assim, sem saber o que que é, na aventura, entendeu? É isso. E para você que está me vendo no Instagram também, vamos lá também, aproveita e já compartilha, clica aqui, ó, nesse aviãozinho de papel, já compartilha com todo mundo. Bom, eu não sei quem viu, só para contextualizar aqui, o pessoal que está vendo pelo YouTube a gravação, outro dia eu coloquei lá nos stories do meu Instagram a seguinte pergunta: você já parou para pensar se se o que você considera ser o seu maior defeito, na verdade não é a sua maior potência? Bom pra gente pensar nisso, né? E isso, na verdade, sempre foi uma questão pra mim, uma coisa específica, que é o seguinte: eu sempre falei que eu tenho síndrome do polvo, porque eu gosto de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e pra mim isso não é um problema, assim, eu tenho muita facilidade em fazer isso. Por exemplo, pra mim é muito difícil, muito pesado passar anos e anos falando só sobre um assunto, sabe? Trabalhando só em uma coisa. Nossa, isso pra mim me sufoca, assim, é terrível, é muito pesado, é muito difícil. Já a polva, né, a síndrome de polvo aqui, o que que acontece? Adoro fazer várias coisas ao mesmo tempo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, trabalhar com hipnose de um lado, fazer bolo do outro, cantar do outro, entendeu? Várias coisas ao mesmo tempo que não se conversam a princípio. E o que que acontece? O que que acontecia, né? Antes isso era uma questão pra mim. Até que eu me dei conta disso, que eu postei nos meus stories, né? De que, de repente, o que você considera ser o seu maior defeito, por que que você considera isso? Provavelmente pelo ponto de vista que as outras pessoas têm. Pra você se encaixar naquele padrãozinho de todo mundo. Tem que ter um trabalho, um emprego só, sobre um assunto. Quem é do marketing digital tem que nichar e falar só sobre aquele assunto o tempo inteiro. Meu Deus, eu não funciono assim. Pra mim isso não dá certo. Oi, quem tá chegando? Oi, Suzana. Oi, Fábio. Oi, Fábio. E, Fabiana, Edilane, enfim, todo mundo que chegar depois. E se pra você também existe essa questão, pensa um pouquinho sobre isso que eu falei. De repente você tá querendo se adequar, sabe? É uma caixinha ali que a sociedade, as pessoas que convivem com você colocaram na sua cabeça que tem que ser daquela forma, e isso acaba te parando, porque você acaba tentando se enquadrar numa coisa que não faz parte de você, não é a sua essência, né? E isso estava me parando realmente, só a partir do momento em que eu falei: não, peraí, eu não sou assim, eu não funciono dessa forma. E então, aí as coisas começaram a melhorar, ficar mais leve, sabe, pra mim. Já eram muito mais leves, assim, em outra... Oi, Júnior, Dairo Júnior. Em outras áreas, assim, mas nessa ainda era uma questão. Por isso que eu postei isso no meu Instagram, pra fazer pensar mesmo. E por que que eu tô falando isso aqui? Porque apesar de fazer várias coisas, assim, que aparentemente não se conversam, na verdade, tudo que eu faço tem o mesmo propósito, que é o quê? É levar leveza para a vida das pessoas, sabe? É falar que sim, a vida pode ser leve, não precisa ser aquele drama, aquele peso, sabe? Aquela batalha, guerra, tudo tem que ser difícil, tem que ser conquistado com muito esforço, muito difícil. Adoro coraçõezinhos no Instagram, gente que tá no Instagram, dá coraçãozinho aí porque é muito bonitinho. Eu não sei se na gravação depois, quando eu baixar a live, vai sair, mas agora sai e eu acho bonitinho, tá? Então, se vocês puderem dar, eu agradeço, fica muito fofo. E se sair também, vai ser bem legal. Enfim, voltando. Obrigada. Citam-se todos acenados, tá? Porque não vai rolar não de ficar apertando aqui pra acenar no Instagram. Obrigada, gente, pelos coraçõezinhos. Então, mais uma vez, por que que eu tô falando isso? Porque no marketing digital é muito assim, né? Tem que nichar, nichar, nichar e falar sobre aquele assunto o tempo inteiro. Não sou eu, não funciona assim. Inclusive, colega querido, que você sabe quem é, que está me assistindo agora, já até ia te falar isso também, mas já fica o recado aqui. Não funciona assim, de falar só sobre o assunto o tempo inteiro. Beleza? Então é isso, mas acho que você já sacou, né? E por isso, às vezes pode ficar um pouco louco assim para as pessoas entenderem um pouco o que eu faço, né? Por quê? Porque eu trabalho com hipnose, com pessoas com ansiedade, com
fobias com mulheres que terminaram relacionamento, com autoestima, e barras de access e facelift energético, que até no meu Facebook, eu nem uso Facebook, no meu YouTube tem uma live também que eu falei sobre facelift energético, facelift, access facelift. E agora também tem mais uma ferramenta nova que eu agreguei aqui dentro da minha caixa de ferramentas, que é mais um serviço, também mais uma ferramenta incrível, que o objetivo final é, como todos os outros, levar leveza para a vida das pessoas, ajudar a desbloquear o que está travando aí, sabe? O que está levando mal-estar para você, o que está bloqueando a sua vida. E que serviço é esse? Por isso que eu abri uma live aqui, para já esclarecer as dúvidas que eu sei que vão aparecer. Então fica mais fácil por aqui, né? E depois deixar esse vídeo lá no YouTube, ou aqui no YouTube, se você está vendo pelo YouTube. Que é o quê? Limpeza energética de ambientes, ou limpeza de casas. Mas falar limpeza de casas, a pessoa vai achar que eu estou fazendo faxina, né? Não, não é isso. É limpeza energética de casas. Por exemplo, sabe, de repente tem um imóvel, uma casa, um apartamento, em que você não se sente bem ali dentro, ou que você está tentando alugar e não aluga de jeito nenhum, ou tentando vender e, sabe, tá emperrado, não vai, não vende. Estava acontecendo isso com a casa que era dos meus avós, lá em BH. E tava para alugar e não alugava, tava tudo arrumadinho, tudo pintado, tudo certinho, num bairro excelente, e não ia. Até que eu fiz essa limpeza energética e no mesmo dia apareceu uma pessoa para alugar e foi alugada, graças a Deus. E assim, claro que esse resultado foi muito fora da curva, porque foi assim, foram algumas horas depois. Isso eu nunca tinha visto acontecer tão rápido assim. Eu sabia que ia acontecer rápido, mas não tão rápido. Isso é bem fora da curva. Mas pode acontecer? Pode, tanto que aconteceu, né? Mas cada caso é um caso e não é sempre que acontece. Mas é um trabalho muito interessante porque, às vezes, para quem não sabe mais ou menos como funciona, na verdade a gente conversa com as entidades e com coisas mil que podem ter naquele ambiente. Só que a entidade, quando a gente fala entidade, o pessoal pensa em fantasminha, né? Não é isso. Claro que pode ser também fantasminha de gente que morreu e tem fantasminha ali. Pode ser? Pode. Mas, por exemplo, tudo que pode ser definido é uma entidade. Por exemplo, sua caneta é uma entidade, dinheiro é uma entidade, sua conta bancária, a casa, o quarto, sua cama, tudo é uma entidade. Então, além de conversar e facilitar essas entidades, o que é facilitar a entidade? É a gente mostrar para ela possibilidades que existem ali que de repente ela não percebeu, de repente tem alguma coisa ali que está travando. Por exemplo, de repente não é nada de fantasminha, mas a entidade, sua casa, não está feliz ali, tem alguma coisa que está bloqueando ali, você não se sente bem ali dentro dela, porque tem alguma coisa que ela não está feliz ali. De repente ela está com todas as paredes brancas e ela quer mais cor, mais vida, entendeu? E aí, através dessa facilitação, a gente consegue acessar essas informações e eu te falo, olha, ela está querendo uma parede vermelha. E aí coloca uma parede vermelha lá e pronto, tudo flui. No caso da casa dos meus avós, não foi isso, assim, tinha entidade mesmo, fantasminha, tinha outras coisas, mas... Opa, peraí, pronto. Outras coisas também, mas nem sempre tem também. Mas é muito simples de fazer, o jeito de fazer é simples, às vezes é demorado. Lá foi muito mais tranquilo pra mim porque eu conhecia a casa de cabo a rabo, eu passei a vida inteira lá, né? Então, muito mais tranquilo. Mas, por exemplo, fazendas às vezes que não estão desbloqueando, sabe? Ambientes também que não estão... que você não se sente bem, que as coisas não fluem, sabe? É muito interessante dar uma olhada, fazer esse trabalho dessa limpeza energética, porque ajuda a fluir muito mais, você passa a se sentir melhor, a casa fica mais feliz, você e todas as pessoas que ficam ali, que vivem ali, ficam mais felizes. De repente, se você não está conseguindo alugar ou vender aquele ambiente, a gente também pode conversar com aquele ambiente para ele ajudar a encontrar a pessoa que ele quer que esteja ali, sabe? É muito louco isso, né? Para quem não está muito familiarizado com esse tipo de serviço, assim, de trabalho. Oi, Andréia! Que legal! Mas, nossa, é sensacional. Tem cada resultado incrível, sabe? E é muito... Eu sei que, assim, é bastante diferente das coisas que eu costumo falar aqui, tanto no meu Instagram quanto no meu YouTube, né? Porque é mais de tratamento da parte emocional e tal. Mas isso, no fundo, como eu falei antes, acaba sendo também, né? Porque vai ajudar a desbloquear a sua vida, né?
a desbloquear muita coisa ali que tá meio emperrada e tal, e vai te dar mais bem-estar, vai, se for uma coisa, né, de venda ou aluguel que não tá saindo, aquilo ali fica, né, atazanando você. Então é uma coisa legal também pra gente dar uma olhada, pra destravar e fazer fluir tudo mais fácil, né, mas com mais facilidade aí. E voltando ao que eu falei lá no início, bom, vários assuntos aqui, né? Então, eu, mais uma vez, sou um polvo, então é isso. Nesse sentido que eu estava falando, de falar sobre várias coisas ao mesmo tempo. E voltando de novo ao que eu falei mais no início ainda, Ei Poeira, oi Simone, compartilha, tá bom? Com quem você achar que vai se beneficiar aqui das informações que eu passei. Foi bem curtinha mesmo, bem rapidinha, mas isso é tanto para quem tá nessa questão dos ambientes, das casas, dos aluguéis e vendas e tudo mais, de facilitação de ambientes, de limpeza energética de ambientes, quanto nessa questão da pessoa ficar olhando para ela mesma e procurando o errado nela e achando que o grande defeito dela, sabe, é uma coisa horrível e tal, e na verdade pode ser na verdade o grande trunfo que ela tem para deslanchar na vida, sabe? É bem legal mesmo a gente parar um pouquinho para pensar, voltando ao assunto lá do início, e parar para se perguntar mesmo, não, peraí, isso aqui que eu estou considerando que é muito difícil, porque também tem isso, né, que é o que acontecia comigo. O que eu considerava que era um defeito, era uma dificuldade minha, na verdade para mim é muito fácil, assim, era o que funcionava mais facilmente para mim, que é falar de várias coisas ao mesmo tempo, fazer várias coisas diferentes. Isso é fácil para mim, não tem dificuldade nenhuma em acabar um assunto aqui, tá 100% focada nele. Ok, acabou aqui, vou para uma reunião sobre um outro assunto completamente diferente, estou 100% ali também, naquele momento. Entendeu? Isso para mim é muito tranquilo, mas para algumas pessoas não é. E eu considerava isso errado também porque para a maioria das pessoas é errado. Então eu ficava me forçando a ficar falando só de um assunto específico e tal, e isso é pesado para mim. Então para pensar se de repente o que as pessoas ou a sociedade, enfim, o que você achou que a sociedade quer que seja o certo, é o, na verdade, o que traz peso para sua vida, entendeu? É o que tá te dificultando, é o que tá te bloqueando. E de repente o que é muito fácil, muito leve para você, é o que todo mundo fala que tá errado. Só que para você, na verdade, não é. É o seu certo, é o que funciona para você, né? Então, autoconhecimento, né, é tudo na vida, não é verdade? Então, para um pouquinho para se perguntar isso, sabe? O que é certo sobre mim que eu não estou percebendo. Isso eu também coloquei lá nos stories esses dias, né, no Instagram. Enfim, foi rapidinho mesmo, só pra dar esse toque aí, tá bom? Do pessoal que é meio polvo, que não se encontra de jeito nenhum, fica meio perdido, ai meu Deus, e isso aqui é um problema pra mim, e o que eu faço? Tô fazendo errado. Pra esse pessoal e também pra apresentar pra vocês esse serviço aí novo, né, que eu tô oferecendo também da limpeza energética de ambientes, que eu só joguei lá na minha bio do Instagram e eu não falei nada, porque eu tava esperando pra falar em vídeo, porque eu acho que fica melhor, né? Porque de repente o pessoal pode ficar meio perdido sem saber o que é. Então, é isso, tá bom? Qualquer dúvida, me chama lá no direct do Instagram, que vai a forma mais rápida de eu responder. Tá certo? E obrigada. Então compartilha aí com o pessoal, com todo mundo que vocês conhecem. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem, tá? E vai ficar salva no Instagram por 24 horas e depois vai lá pro YouTube. Beleza? Beijo. Tchau, tchau.